Ela só queria salvar o cachorro e acabou nos braços de um milionário. Mas deixe-me explicar como uma noite de trívia em um bar do centro de Recife se transformou na reviravolta mais inesperada da minha vida. Meu nome é Dilma Dias, tenho 32 anos, e se você acha que conhece histórias complicadas, espere até ouvir a minha. Estava voltando para casa quando ouvi os latidos desesperados vindos do beco atrás do pub do Zeca. Era uma terça-feira chuvosa de março e eu deveria estar em casa assistindo alguma série ruim na Netflix com Joca, meu caramelo de 3 pernas que resgatei de um abrigo. Mas ali estava eu, encharcada, tentando convencer um vira-lata assustado a confiar em uma ex-presidiária que mal conseguia pagar o próprio aluguel. "Vem cá, menino", sussurrei, estendendo a mão devagar. O cachorro, pequeno e tremendo, estava grudado entre 2 lixeiras como se o mundo fosse acabar. E talvez fosse mesmo, pelo menos o dele. Eu sei como é se sentir perdido. Foi quando uma voz masculina soou atrás de mim, grave e com um toque de irritação. "Você sabe que está atrapalhando o jogo de trívia lá dentro, não sabe?" Virei-me e me deparei com um homem alto, de cabelos escuros, ligeiramente desalinhados pela chuva, vestindo uma camisa social que custava mais que meu aluguel de 3 meses. Seus olhos escuros me analisavam como se eu fosse um problema a ser resolvido. Típico de gente rica, sempre achando que o mundo gira em torno deles. "Desculpe incomodar sua diversão", respondi, sem esconder o sarcasmo. "Mas tem um ser vivo aqui precisando de ajuda." Ele franziu o senho, mas se aproximou. Por um momento, pensei que fosse me dar um sermão sobre perturbação da paz ou algo assim. Em vez disso, ajoelhou-se ao meu lado na poça de lama. "Ele está ferido", observou, e sua voz perdeu toda a rispidez anterior. "Olhe a pata traseira." Tinha razão. O bichinho estava mancando, e agora que olhava melhor, havia sangue no pelo molhado. Meu coração apertou. Já tinha visto muita dor na vida, mas a de um animal indefeso sempre me despedaçava. "Precisamos levá-lo a um veterinário", murmurei, mais para mim mesma que para ele. "Conheço um que atende emergência 24 horas, disse ele, já tirando o celular do bolso. "Vou ligar para ele." Fiquei surpresa. Não esperava que o senhor camisa-cara que reclama de barulho se importasse tanto assim. Enquanto ele falava ao telefone, consegui pegar o cachorro no colo. O bichinho tremeu, mas não resistiu, como se soubesse que estávamos tentando ajudar. "Dr. Marcos vai nos receber na clínica em 20 minutos, informou guardando o celular. "Meu carro está ali na frente. Eu não tenho dinheiro para pagar um veterinário particular", admiti, odiando ter que confessar isso para um estranho. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era pena, nem julgamento. Era algo mais compreensivo. "Não se preocupe com isso agora", disse simplesmente. E foi assim que acabei no banco de couro de um BMW, segurando um vira-lata ferido, ao lado de um homem que não sabia nem o nome. A chuva batia no para-brisa enquanto ele dirigia em silêncio pelas ruas do Recife, e eu não conseguia parar de pensar em como a vida tinha dessas ironias estranhas. "Hélio", disse ele de repente, como se tivesse lido meus pensamentos. "Hélio Queiroz." "Dilma Dias", respondi, ajeitando o cachorro no colo. "Você estava voltando do trabalho?" perguntou, tentando puxar conversa. Ri sem humor. "Trabalho." Como se fosse simples assim. "Estava voltando de uma entrevista que não deu em nada", respondi. "A 5ª esta semana." Ele não perguntou mais nada e eu agradeci mentalmente. Não estava pronta para explicar que ex-presidiárias não eram exatamente o perfil mais procurado no mercado de trabalho recifense. Na clínica, doutor Marcos examinou o cachorro com cuidado. Fratura simples na pata. Nada que alguns pontos e repouso não resolvessem. Enquanto esperávamos o procedimento, Hélio e eu ficamos sentados na sala de espera em um silêncio estranho. "Por que fez isso?" perguntei finalmente. "O quê?" "Ajudar, pagar o veterinário. Você nem me conhece." Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para as próprias mãos.
Minha mãe sempre dizia que a forma como tratamos os indefesos diz mais sobre nós do que qualquer diploma ou conta bancária, disse baixinho. Acho que ela estava certa. Havia algo na voz dele, uma tristeza antiga que reconheci porque carregava uma parecida. Quis perguntar sobre a mãe, mas Dr. Marcos voltou com boas notícias. O cachorro ficaria bem, mas precisaria de cuidados nos próximos dias. Posso ficar com ele, ofereci. Já tenho um cão deficiente em casa, sei como cuidar. Hélio me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Pagou a conta sem pestanejar, um valor que para mim representaria um mês de contas básicas. Quando saímos da clínica, a chuva tinha parado e Recife brilhava sob as luzes dos postes. Posso te dar uma carona para casa? Ofereceu. Não precisa, já fez demais por mim hoje. Insisto, você está carregando um paciente. Acabei aceitando, mais pelo bem do cachorro que dormia em meus braços do que por orgulho próprio. Durante o trajeto até minha kitnet, no bairro da Boa Vista, não conseguia parar de olhar para ele pelo canto do olho. Havia algo em Hélio Queiroz que não se encaixava no estereótipo de rico mimado que eu havia criado na cabeça. Quando paramos em frente ao prédio antigo onde morava, ele olhou ao redor sem julgamento aparente. Obrigada, disse, saindo do carro com cuidado para não acordar o cachorro. Por tudo. Dilma, chamou quando eu já estava na calçada. Aquela noite de trívia que você interrompeu acontece toda terça, caso você queira aparecer algum dia. Por que eu faria isso? Ele sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso meio torto que transformou completamente seu rosto sério. Porque tenho a impressão de que você daria uma boa adversária. E foi embora, me deixando ali plantada na calçada, segurando um cachorro ferido e uma curiosidade que eu não sabia muito bem o que fazer. Hélio Queiroz. O nome ecoava na minha cabeça, enquanto subia os 4 lances de escada até minha kitnet. Joca me recebeu com seu rabo balançando descontroladamente, feliz por não estar mais sozinho em casa. Quando viu o novo companheiro, farejou com interesse, mas sem ciúmes. Sempre teve bom coração, meu caramelo de 3 pernas. O que você acha, Joca? Perguntei, instalando o vira-lata em uma caixa forrada com toalhas velhas. Será que devo aparecer nessa tal noite de trívia? Ele me olhou com aqueles olhos espertos, como se dissesse, por que não tentar algo diferente para variar? Talvez ele tivesse razão. Afinal, o que eu tinha a perder? Minha reputação já estava no chão mesmo. Uma semana depois, estava eu parada na frente do pub do Zeca, questionando todas as decisões que me trouxeram até ali. O cachorro, que batizei de Coragem, estava se recuperando bem em casa com Joca, e eu havia passado os últimos 7 dias pensando naquele sorriso torto e na forma como Hélio Queiroz havia se ajoelhado na lama sem se importar com a roupa cara. Você vai ficar aí parada a noite toda ou vai entrar? Uma voz feminina me tirou dos devaneios. Virei-me e vi uma mulher negra de uns 40 anos, cabelos cacheados presos em um coque e um sorriso acolhedor. Carregava uma pilha de livros que pareciam estar prestes a desabar. Ainda estou decidindo, admiti. Primeira vez na noite de trívia? Perguntou, equilibrando os livros com habilidade impressionante. Sou Alice, psicóloga e irmã do capitão da equipe mais irritante deste bar. Dilma, me apresentei. E deixe-me adivinhar, seu irmão é Hélio Queiroz? Ela riu, um som genuíno e caloroso. Ah, então você é a famosa salvadora de cachorros. Hélio não para de falar sobre você. Bem, não exatamente falar. Ele fica resmungando coisas como mulher interessante e deveria ter pedido o telefone. Para os padrões dele, isso é praticamente um monólogo shakespeariano. Senti o rosto esquentar. Hélio havia falado sobre mim? E por que isso me fazia sentir como uma adolescente com primeira paixão? Vem comigo, disse Alice me puxando pelo braço. Vou te apresentar ao resto da turma antes que meu irmão tenha um ataque cardíaco ao te ver. O pub estava cheio, com pelo menos 6 mesas ocupadas por grupos concentrados em folhas de perguntas.
O ambiente tinha aquele charme de boteco tradicional, paredes de tijolinho, luzes amareladas e um cheiro misturado de cerveja e petiscos fritos que me fez o estômago roncar. Alice me conduziu até uma mesa no fundo, onde Hélio estava sentado com mais 2 pessoas. Ele usava uma camiseta azul marinho simples e calça jeans, bem diferente do executivo formal que eu havia conhecido. Quando me viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez meu coração dar uma cambalhota. Dilma! Levantou-se rapidamente, quase derrubando a cadeira. Você veio? Aparentemente sim, respondi, tentando soar casual, apesar dos nervos. Como está o Coragem? O quê? Ele pareceu confuso por um segundo, depois sorriu. Ah, foi assim que você batizou o cachorro? Coragem? Ele teve coragem de confiar em 2 estranhos na chuva. Achei que ficava bem. Fica perfeito, concordou, e havia algo na sua voz que me fez querer olhar para o chão. Vão ficar aí se encarando a noite toda ou vão se sentar? Interrompeu um homem rechonchudo com avental de chefe amarrado na cintura. Sou Fábio, cunhado do Hélio e chefe do melhor restaurante nordestino da cidade. Modéstia à parte. E ele realmente é modesto, brincou Alice, me puxando para sentar ao lado dela. Fábio, essa é a Dilma, a salvadora de cachorros, exclamou Fábio batendo palma. Cara, você virou lenda aqui. Hélio não conseguiu se concentrar direito em nenhum jogo esta semana. Perguntava se você ia aparecer toda hora. Fábio, Hélio murmurou claramente constrangido. O quê? É verdade. Você até pesquisou sobre reabilitação animal na internet. Pensei que fosse mudar de ramo e virar veterinário. Olhei para Hélio com surpresa. Ele havia pesquisado sobre reabilitação animal? Estava curioso, disse ele, evitando meu olhar. Sobre seu trabalho. Que trabalho? Perguntei confusa. Você não disse que trabalha com animais? Eu disse que sabia cuidar de animais deficientes, não que trabalhava com isso. Um silêncio estranho se instalou na mesa. Percebi que havia revelado mais do que pretendia sobre minha situação. Enfim, disse Alice rapidamente, mudando de assunto. Vocês vão jogar conosco hoje ou contra nós? Como assim? Perguntei. Bem, tecnicamente você seria da equipe rival, explicou Fábio. A mesa 3 está sempre um jogador em falta. São um bando de professores universitários que se acham os donos da verdade. Olhei para a mesa indicada e vi 3 pessoas de meia idade que realmente pareciam carregar o peso do conhecimento mundial nos ombros. Eles são insuportáveis, sussurrou Alice. Semana passada, discutiram por 20 minutos sobre a pronúncia correta de Dostoiévski. E perderam mesmo assim, completou Hélio com um sorriso divertido. Para nós, disse Fábio orgulhoso, Hélio tem uma memória enciclopédica. Alice conhece tudo sobre comportamento humano e eu sei tudo sobre comida e bebida. E eu sei tudo sobre sobrevivência, murmurei sem pensar. Todos me olharam com curiosidade e eu quis me enterrar embaixo da mesa, porque não conseguia ficar de boca fechada. Que tipo de sobrevivência? Perguntou Alice, com genuíno interesse profissional. Do tipo que você aprende quando não tem escolha. Respondi vagamente. Hélio me observava com aquele olhar penetrante novamente, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça complexo. Antes que pudesse fazer alguma pergunta, o apresentador da noite, um rapaz magro com uma camisa do Sport Club do Recife, pegou o microfone. Boa noite, pessoal. Está na hora da nossa tradicional noite de trivia. As regras são as mesmas, 5 rodadas, temas variados e que vença o melhor. Então, Alice me cutucou. Com a gente ou contra nós? Olhei para Hélio, que me observava com expectativa. Depois para os professores da mesa 3, que já estavam organizando suas folhas com a seriedade de quem vai realizar uma cirurgia cardíaca. Sabem que mais? Disse levantando-me. Vou aceitar o desafio. Mesa 3, aqui vou eu. Traidora! Gritou Fábio, fingindo indignação. Que assim seja, disse Hélio, mas estava sorrindo. Que vença a melhor equipe.
Atravessei o pub sob os olhares curiosos dos outros frequentadores. Os professores me receberam com educação cortês, mas pude perceber o ceticismo nos olhos deles. Uma mulher jovem, sem diploma aparente, provavelmente não acrescentaria muito à equipe deles. Prazer, sou o Dr. Edmundo, professor de História, disse um senhor de barba grisalha. Esta é doutora Conceição, Literatura, e este é doutor Ramiro, Geografia. Dilma, me apresentei simplesmente. Qual sua área de formação, querida? Perguntou doutora Conceição com um sorriso condescendente. Vida, respondi sem elaborar. A primeira rodada foi sobre História Mundial. Dr. Edmundo brilhou, acertando perguntas sobre a Revolução Francesa e o Império Romano. Ficamos empatados com a mesa do Hélio. A segunda rodada foi Literatura. Doutora Conceição mostrou por que tinha o título, citando autores que eu nunca havia ouvido falar. Mas quando perguntaram sobre O Cortiço, de Aloísio Azevedo, foi minha vez de brilhar. Havia lido o livro na cadeia, durante as longas noites em que o sono não vinha. Impressionante, disse Dr. Edmundo, me olhando com novos olhos. Onde estudou literatura? Na vida, repeti, e dessa vez não foi com sarcasmo. A terceira rodada foi Ciências. Dr. Ramiro se saiu bem em Geografia, mas tropeçou em Biologia. Foi quando uma pergunta sobre reabilitação animal apareceu e eu pude finalmente contribuir de verdade. Como assim você sabe sobre fisioterapia veterinária? Perguntou doutora Conceição, impressionada. Cuidei de muitos animais feridos, disse simplesmente. Do outro lado do pub, pude ver Hélio me observando com interesse crescente. Toda vez que nossos olhares se cruzavam, sentia um frio na barriga que não tinha nada a ver com o nervosismo da competição. A quarta rodada foi sobre cultura popular. Aqui Fábio brilhou na mesa do Hélio, acertando perguntas sobre culinária regional e festivais folclóricos. Mas eu consegui empatar respondendo sobre filmes nacionais. Outro passatempo que havia cultivado durante os anos de reclusão. Última rodada, anunciou o apresentador. Tema: Atualidades e notícias. Meu coração afundou. Notícias dos últimos anos eram exatamente o que eu havia perdido durante meu período de ausência. Mas doutor Edmundo, doutora Conceição e doutor Ramiro estavam confiantes. As primeiras perguntas foram sobre política internacional, economia e tecnologia. Meus companheiros de equipe se saíram bem, mas a mesa do Hélio não ficou atrás. Estávamos empatados quando veio a pergunta final. Qual foi o maior escândalo do sistema prisional brasileiro revelado nos últimos 5 anos? Senti o sangue gelar. Todos na mesa me olharam expectantes, como se esperassem que eu soubesse a resposta. E eu sabia. Claro que sabia. Havia vivido aquilo na própria pele. Dilma, sussurrou o Dr. Edmundo. Você sabe? Olhei para Hélio do outro lado do pub. Ele me observava com curiosidade, sem fazer ideia de que aquela pergunta era como um soco no estômago para mim. O esquema de superfaturamento em contratos de alimentação, respondi baixinho, que resultou na morte de dezenas de detentos por desnutrição e envenenamento alimentar. Exato, gritou o apresentador. A mesa 3 leva esta rodada. Meus companheiros comemoraram, mas eu me senti vazia. Aquela vitória havia custado mais do que eles imaginavam. Enquanto eles discutiam sobre ir celebrar com uma cerveja, eu me levantei discretamente. Vou ao banheiro, murmurei, e saí antes que pudessem responder. Precisava de ar, precisava sair dali antes que alguém começasse a fazer perguntas que eu não estava pronta para responder. Estava encostada na parede do lado externo do pub, tentando controlar a respiração, quando Hélio apareceu. Ele não disse nada inicialmente, apenas se posicionou ao meu lado, respeitando meu espaço, mas deixando claro que estava ali se eu precisasse. Você ganhou limpo, disse finalmente. Parabéns. Obrigada, murmurei, ainda olhando para o chão. Quer me contar o que aconteceu lá dentro? Perguntou gentilmente. Você ficou diferente depois daquela última pergunta. Ri sem humor.
Claro que ele havia notado. Hélio Queiroz parecia ser do tipo que percebia detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Não é nada, menti. Só estava cansada. Dilma, disse meu nome de uma forma que me fez olhar para ele. Eu trabalho com pessoas em momentos difíceis da vida há muito tempo. Sei reconhecer quando alguém está carregando um peso muito grande. Você trabalha com pessoas? Perguntei, aproveitando para desviar o foco da conversa. Pensei que fosse empresário ou algo assim. Ele hesitou por um momento, como se também tivesse seus próprios segredos. Sou dono de uma empresa de serviços funerários, disse finalmente. A Queiroz Eternidade. Talvez você já tenha ouvido falar. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Queiroz. Eternidade. Claro que eu conhecia esse nome. Como poderia esquecer? Estava gravado na minha memória como uma marca a ferro em brasa. Você é Hélio Queiroz, da Queiroz Eternidade? Perguntei, sem conseguir esconder o choque na voz. Sim, respondeu, parecendo surpreso com minha reação. Por quê? Conhece a empresa? Por um momento pensei em sair correndo, em desaparecer na noite de Recife e fingir que esse encontro nunca havia acontecido. Mas meus pés pareciam grudados no asfalto. Eu preciso ir, gaguejei, me afastando da parede. Espera, disse ele, segurando meu braço gentilmente. O que foi? O que eu disse de errado? Você não disse nada de errado, respondi, me libertando do toque dele. É só que é complicado. Complicado como? Insistiu. Dilma, se aconteceu alguma coisa entre minha empresa e você, podemos conversar sobre isso. Sei que nem sempre fomos a empresa mais ética do mercado. Meu pai, seu pai, interrompi, e a amargura na minha voz era inconfundível. Amaro Queiroz, o homem que construiu um império em cima de... Parei antes de falar demais, mas era tarde demais. Hélio me olhava com uma expressão de crescente compreensão e horror. Como você conhece meu pai? Perguntou baixinho. Deixa para lá, disse, me afastando novamente. Foi um erro vir aqui hoje. Dilma, por favor, implorou, vindo atrás de mim. Se minha família fez alguma coisa que te prejudicou, eu preciso saber. Estou tentando mudar a empresa, fazer as coisas certas. As coisas certas? Explodir, virando-me para encará-lo. Você quer fazer as coisas certas? Então me diga, quantas pessoas inocentes a Queiroz Eternidade ajudou a destruir ao longo dos anos? Ele ficou pálido, e eu soube que havia acertado em cheio. Claro que sabia. Homens como Amaro Queiroz não construíam impérios sem deixar rastros de destruição pelo caminho. Eu não sei de tudo o que meu pai fez, admitiu Hélio, a voz carregada de dor. Mas estou descobrindo e tentando corrigir o que posso. Se eu o quê? Interrompi. Se eu te contar minha versão da história? Se eu te explicar como sua família perfeita arruinou minha vida? Por favor, disse simplesmente. E havia tanto sofrimento nos olhos dele que por um momento quase cedi. Quase. Não, disse balançando a cabeça. Não posso fazer isso. Para você, para mim, para ninguém. E dessa vez consegui sair andando. Ouvi Hélio me chamando, mas não olhei para trás. Só parei quando cheguei ao ponto de ônibus a 2 quadras do pub, onde finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Como isso havia acontecido? De todas as pessoas em Recife, eu tinha que me interessar justamente pelo filho de Amaro Queiroz. O universo tinha um senso de humor muito cruel. O ônibus demorou uma eternidade para chegar, e durante todo o trajeto até casa não consegui parar de pensar na expressão de dor nos olhos de Hélio. Ele parecia genuinamente chocado ao descobrir que eu conhecia sua família. Será que realmente não sabia dos negócios sujos do pai? Em casa, Joca e Coragem me receberam com entusiasmo, alheios ao drama humano que se desenrolava. Preparei a janta deles e fiquei observando os dois comerem, tentando organizar os pensamentos. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dilma? É o Hélio. Alice me deu seu número. Minha primeira reação foi desligar, mas alguma coisa me impediu.
Como conseguiu meu número com Alice? Perguntei. Ela disse que você salvou um cachorro ferido na semana passada e que qualquer pessoa capaz de fazer isso merecia uma segunda chance de explicação. Típico de psicóloga. Alice havia lido a situação inteira e decidido intervir. Hélio, Você não precisa me contar nada, interrompeu. Mas eu preciso te contar algumas coisas. Sobre minha família, sobre a empresa, sobre coisas que descobri recentemente e que me fazem ter vergonha do meu próprio sobrenome. Por que você faria isso? Perguntei genuinamente confusa. Porque em uma semana você conseguiu me fazer sentir mais vivo do que eu me senti nos últimos 5 anos. Respondeu, a voz baixa e sincera. E porque se minha família te fez mal, eu preciso saber. Não para me redimir, não para limpar minha consciência, mas porque você importa para mim. Fechei os olhos, sentindo o coração acelerado. Isso estava ficando muito complicado, muito rápido. Onde você quer conversar? Perguntei, surpreendida com minha própria resposta. Você escolhe. Em algum lugar onde você se sinta segura. Pensei por um momento. Precisava de um local neutro, público o suficiente para me sentir protegida, mas privado o suficiente para uma conversa difícil. Conhece o mercado de São José? Perguntei. Amanhã, às 10 da manhã, no café da esquina. Estarei lá, prometeu. Dilma? Sim. Obrigado por me dar essa chance. Depois que desligou, fiquei sentada no chão da kitnet, fazendo carinho em Joca enquanto Coragem dormia em sua caixa improvisada. Como minha vida havia se tornado tão complicada em apenas 2 semanas. Mas no fundo, eu sabia a resposta. Havia se complicado no momento em que olhei nos olhos de Hélio Queiroz e vi algo além do sobrenome que carregava. Havia visto um homem que se ajoelhara na lama para ajudar um animal ferido, que pagara uma conta de veterinário sem pestanejar, que se preocupara genuinamente comigo. E agora ia descobrir se esse homem era real ou se era apenas mais uma ilusão em uma vida que já havia colecionado decepções demais. Na manhã seguinte, cheguei ao mercado de São José 10 minutos mais cedo. Era um dos meus lugares favoritos em Recife. Cheio de vida, cores e cheiros que me lembravam de tempos mais simples. O café da esquina era pequeno e acolhedor, frequentado mais por comerciantes locais que por turistas. Hélio já estava lá, sentado numa mesa no fundo, com 2 cafés à sua frente. Usava uma camiseta polo azul claro e calça jeans, e parecia ter dormido tão pouco quanto eu. Trouxe café, disse quando me sentei. Não sabia como você gosta, então pedi sem açúcar. Obrigada, murmurei pegando a xícara. O café estava forte e amargo, exatamente como eu precisava. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Finalmente, Hélio suspirou e me olhou nos olhos. Meu pai está morrendo, disse sem rodeios. Câncer no pâncreas. Os médicos dizem que tem no máximo 6 meses. Não era o que eu esperava ouvir. Por um momento, não soube como reagir. Sinto muito, disse automaticamente. Não sinta, respondeu balançando a cabeça. Não ainda. Deixe-me te contar o resto primeiro. E então ele começou a falar. Contou sobre como havia assumido a empresa após a morte da mãe, há 5 anos, como descobrira recentemente que muitos dos contratos da Queiroz Eternidade haviam sido conquistados através de métodos questionáveis, como encontrara documentos escondidos no escritório do pai que sugeriam suborno, chantagem e coisas piores. Encontrei um dossiê na semana passada, disse, a voz tensa. Contratos com datas alteradas, recibos falsos e referências a pessoas que precisavam ser silenciadas. Quando confrontei meu pai, ele disse que era assim que os negócios funcionavam, que eu era ingênuo demais para entender. Senti um frio na barriga. Estava chegando perto demais da verdade que eu não queria ouvir. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque no meio de toda essa papelada suja, encontrei seu nome. Respondeu, me olhando diretamente nos olhos. Dilma Dias, em um relatório sobre o caso Otávio Muniz.
E quando pesquisei sobre você... Ele parou, engolindo seco. Continue, disse a voz saindo mais fria que pretendia. Descobri que você foi condenada pelo assassinato de Otávio Muniz 6 anos atrás. Um executivo que estava investigando irregularidades em contratos funerários e que a principal testemunha do caso era um funcionário da Queiroz Eternidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Podia sentir o suor frio nas palmas das mãos. Você matou ele? Perguntou Hélio, mas sua voz não carregava julgamento. Era uma pergunta genuína, dolorosa. Não, respondi, encontrando finalmente minha voz. Mas ninguém acreditou em mim. Ninguém exceto minha avó Iracema. Eu acredito, disse ele simplesmente. Como pode ter certeza? Porque quem salva um animal ferido na chuva, quem cuida de um cão deficiente, quem ganha uma competição de trívia com conhecimento adquirido na... Ele hesitou. Na prisão, e ainda assim mantém a dignidade, essa pessoa não é uma assassina. Lágrimas queimaram meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Você não me conhece, sussurrei. Então, me deixe conhecer, pediu, estendendo a mão por cima da mesa. Me conte sua versão da história. Por um momento, olhei para a mão dele estendida. Mãos que nunca haviam conhecido o frio de algemas, que nunca haviam tremido durante uma revista policial humilhante, que nunca haviam se machucado trabalhando em lavanderias de presídio. Mas eram as mesmas mãos que haviam se sujado de lama para ajudar um cachorro ferido. Respirei fundo e comecei a contar. Era dezembro de 2018. Comecei, minha voz soando estranha, até para mim mesma. Eu trabalhava informalmente perto do centro, cuidando de animais abandonados. Não era um trabalho oficial, apenas algo que eu fazia porque alguém precisava fazer. Hélio me ouvia em silêncio, sem interromper, suas mãos ainda estendidas sobre a mesa como um convite. Naquela noite, estava voltando de um resgate. Continuei. Tinha encontrado uma cadela prenha em situação terrível perto do cais do porto. Estava levando ela para um abrigo quando ouvi gritos vindos de um estacionamento. Parei, respirando fundo. Mesmo depois de todos esses anos, era difícil reviver aquele momento. Vi um homem bem vestido caído no chão. Muito sangue. Não pensei 2 vezes. Larguei a cadela em lugar seguro e corri para ajudar. Mas quando cheguei perto dele, minha voz falhou. Ele estava morto. E aí? Hélio perguntou gentilmente. Aí eu cometi o erro da minha vida. Em vez de chamar a polícia imediatamente, tentei verificar se ele ainda tinha pulso, se havia alguma coisa que eu pudesse fazer. Quando percebi, estava coberta de sangue dele e tinha pessoas gritando, me acusando. Quem te acusou? Um segurança do prédio comercial ao lado disse que me viu fugindo da cena do crime e depois voltando. Mentira completa, mas a palavra dele valia mais que a minha. Hélio franziu o senho. Por que a palavra dele valia mais? Ria amargamente. Porque eu tinha antecedentes. Algumas prisões por manifestações em defesa dos animais que acabaram em confronto com a polícia. Nada violento, mas no papel eu parecia uma encrenqueira perigosa. E o motivo? Disseram que você tinha algum motivo para matar Otávio Muniz? Disseram que ele havia me flagrado fazendo algo ilegal com os animais que eu resgatava, que eu estava vendendo eles para rinha ou laboratórios. As palavras saíram amargas da minha boca. A acusação mais absurda possível para quem conhecia meu trabalho, mas aparentemente convincente para um júri. E as evidências? As evidências eram sólidas, disse com sarcasmo. Meu sangue na cena do crime, porque eu havia tentado ajudar a vítima. Minhas digitais na carteira dele, porque verifiquei os documentos tentando identificá-lo. E a cereja do bolo, uma testemunha que jurou ter me visto discutindo com Otávio Muniz dias antes do crime. Quem era a testemunha? Um funcionário da Queiroz Eternidade chamado Jonas Pereira. Disse que presenciou uma discussão entre mim e Otávio, perto do cemitério onde sua empresa prestava serviços. Vi Hélio ficar tenso ao ouvir o nome.
Você conhece Jonas? Perguntei. Conheço, respondeu, a voz carregada de algo que não consegui identificar. Ele ainda trabalha para nós. É um dos nossos intermediários mais antigos. Intermediários? Pessoas que facilitam contratos, que fazem a ponte entre a empresa e clientes especiais. Hélio passou a mão pelos cabelos, o tipo de função que meu pai criou e que eu estou tentando extinguir. Bem, seu intermediário mentiu no tribunal, disse. Eu nunca havia visto Otávio Muniz antes daquela noite. Nunca discuti com ele, nunca tive qualquer tipo de contato. Como você sabe que ele mentiu? Quer dizer, você tem certeza absoluta? Tenho, respondi, porque na noite anterior ao depoimento dele, recebi uma visita na prisão. Um homem bem vestido, cheirando a perfume caro, que me ofereceu uma proposta. Hélio se inclinou para a frente, tenso. Que tipo de proposta? Confessar o crime em troca de uma pena reduzida e proteção na cadeia. Disse que tinha influência suficiente para me manter segura e que, com boa conduta, eu sairia em 3 anos. E você recusou. Obviamente. Não ia confessar algo que não fiz. Mas ele disse uma coisa antes de ir embora que nunca esqueci. Você vai se arrepender de não aceitar nossa generosidade, senhorita Dias. Minha família não gosta de pontas soltas. Minha família, repetiu Hélio pálido. Ele disse, minha família? Sim. E quando Jonas Pereira subiu no banco das testemunhas no dia seguinte e inventou aquela história sobre ter me visto discutindo com a vítima, eu soube que havia sido uma armação desde o início. Hélio ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Dilma, Deus, como posso pedir desculpas por algo assim? Como posso? Não pode, interrompi. Não há desculpas que apaguem 6 anos da minha vida. 6 anos perdidos, minha reputação destruída, minha família despedaçada pela vergonha. Sua família não acreditou em você? Minha mãe tentou, mas as evidências pareciam muito convincentes. Minha irmã Daiane me deu as costas completamente. Disse que eu sempre fui problemática e que finalmente havia ido longe demais. Limpei uma lágrima que havia escapado. Só minha avó Iracema nunca duvidou de mim. Visitava todo mês, trazia notícias de casa, me mantinha sã. E na prisão? Como foi? Terrível no começo. Eu era a assassina da sociedade, a mulher que matara um homem respeitado por causa de animais. Mas com o tempo, as outras detentas perceberam que eu não era violenta. Comecei a cuidar dos bichos do abrigo, que funcionava dentro da penitenciária. Dava aulas de alfabetização para quem queria aprender. Foi lá que você adquiriu tanto conhecimento? Perguntou, referindo-se à noite de trívia. Li tudo o que consegui colocar às mãos. Livros de história, literatura, ciências. Qualquer coisa que me tirasse daquela realidade, mesmo que por algumas horas. E quando saiu, cumpri a pena integral. 6 anos, nem um dia a menos. Saí há 2 anos. Encontrei Joca no abrigo da prisão. Ele ia ser sacrificado por causa da deficiência. Não podia deixar isso acontecer. Por isso você mora naquela kitnet pequena? Por isso as entrevistas de emprego não dão certo? Ex-presidiária não é exatamente o perfil que as empresas procuram, disse com amargura. Mesmo sendo inocente, o estigma permanece. Dilma Dias, condenada por homicídio. É assim que apareço em qualquer busca no Google. Hélio ficou quieto novamente e pude ver a luta interna acontecendo em seu rosto. Finalmente ele se levantou. Vem comigo, disse. Para onde? Para meu apartamento. Preciso te mostrar algo. Hélio, eu não acho que... Por favor, interrompeu. Confie em mim, assim como eu confiei em você. Havia algo na voz dele, uma urgência que me fez aceitar contra meu melhor julgamento. Deixamos o café e caminhamos até o BMW dele em silêncio. Durante o trajeto, não conseguia parar de pensar no quanto minha vida havia mudado em 2 semanas. De ex-presidiária invisível para... O que exatamente? Onde essa história estava levando? O apartamento de Hélio ficava em um prédio elegante na Boa Viagem. Era exatamente o que eu esperava.
amplo, bem decorado, com uma vista deslumbrante do mar. Mas havia algo acolhedor no ambiente, como se fosse uma casa de verdade e não apenas um lugar para impressionar visitas. Café? Água? Ofereceu. Estou bem, respondi, ainda tensa. Ele desapareceu por alguns minutos e voltou carregando uma caixa de papelão cheia de documentos. Encontrei isto no escritório do meu pai semana passada, disse, colocando a caixa sobre a mesa de centro. Estava escondida atrás de um arquivo falso. Aproximei-me hesitante. Os documentos pareciam oficiais. Contratos, relatórios, fotografias. O que é isso? A verdade sobre o caso Otávio Muniz, respondeu Hélio, a voz pesada. E sobre muitos outros casos que minha família se envolveu ao longo dos anos. Peguei o primeiro documento. Era um relatório datado de novembro de 2018, uma semana antes do assassinato. O título era Operação Silenciamento, alvo Otávio Muniz. Minhas mãos tremeram ao ler o conteúdo. Era um plano detalhado para neutralizar Otávio Muniz, que estava investigando um esquema de superfaturamento em serviços funerários que envolvia várias empresas, incluindo a Queiroz Eternidade. Meu Deus, sussurrei. Continue lendo, disse Hélio, a voz quase um sussurro. O segundo documento era ainda pior. Um relatório sobre como direcionar a investigação para um bode expiatório adequado. Meu nome estava circulado em vermelho, junto com uma análise detalhada do meu perfil. Mulher jovem, antecedentes criminais por ativismo, trabalha informalmente com animais na região onde o alvo será eliminado. Candidata ideal para a incriminação. Eles me escolheram, disse, sentindo náuseas. Eles me escolheram deliberadamente. Há mais, disse Hélio, pegando uma pasta separada. Registros de pagamentos para Jonas Pereira por serviços especiais. Instruções detalhadas sobre o depoimento que ele deveria dar. E ele hesitou, segurando um último documento. E o quê? E o nome do executor real, disse, me entregando o papel. A pessoa que realmente matou Otávio Muniz. Olhei para o documento. Era um recibo de pagamento para alguém identificado apenas como limpeza especializada, serviço completo. Mas embaixo, em letra pequena, estava uma assinatura que reconhecia dos contratos da empresa. Amaro Queiroz. Seu pai matou Otávio Muniz? Perguntei incrédula. Não, respondeu Hélio. Meu pai mandou matar e depois orquestrou todo o esquema para colocar a culpa em você. A realidade do que estava vendo me atingiu como um soco. Não apenas eu era inocente, o que sempre soube, mas havia sido escolhida como bode expiatório por uma família poderosa que precisava encobrir um assassinato. Por que está me mostrando isso? Perguntei, a voz saindo mais alta que pretendia. Por que não simplesmente queimou tudo e fingiu que nunca existiu? Porque é a coisa certa a fazer, respondeu simplesmente. E porque me apaixonei por você. As palavras dele ficaram suspensas no ar, como uma confissão e uma promessa ao mesmo tempo. Olhei para Hélio, para aquele homem que acabara de destruir a própria família para me dar de volta minha dignidade, e senti algo se quebrar dentro do meu peito. Hélio! Comecei, mas ele balançou a cabeça. Você não precisa dizer nada agora, disse. Sei que é muito para processar, mas quero que saiba que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para limpar seu nome. Vou entregar tudo isso à polícia. Vou testemunhar contra meu próprio pai se necessário. E sua empresa, sua reputação? Que se danem, disse com uma convicção que me surpreendeu. Minha mãe sempre dizia que a verdade é a única coisa que vale a pena proteger. Levei muito tempo para entender o que ela queria dizer. Olhei novamente para os documentos espalhados sobre a mesa. Era surreal. Depois de tantos anos lutando sozinha para provar minha inocência, a verdade havia chegado até mim da forma mais inesperada possível. O que acontece agora? Perguntei. Agora vamos à polícia, disse Hélio. Juntos, se você quiser. E vamos fazer justiça. Por um momento, apenas nos olhamos. Havia tanto para dizer, tanto para processar. Mas uma coisa era clara.
minha vida nunca mais seria a mesma. E pela primeira vez em anos, isso não me assustava. 3 semanas depois, eu estava sentada no banco das testemunhas no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, em Recife, prestando depoimento em uma audiência que determinaria minha anulação da condenação. O advogado que Hélio havia contratado, Dr. Renato Silva, um dos melhores criminalistas do Nordeste, me havia preparado para este momento, mas ainda assim minhas mãos tremiam. Senhores jurados, disse o doutor Renato, se dirigindo ao tribunal, vocês têm diante de si não apenas um caso de erro judiciário, mas um exemplo brutal de como o poder econômico pode manipular o sistema de justiça para proteger os verdadeiros criminosos. Olhei para a plateia e vi rostos familiares. Minha avó Iracema, que chorava silenciosamente na primeira fileira. Minha mãe Fátima, que havia finalmente entendido a verdade e se despedaçava em pedidos de perdão que eu já havia concedido. Até mesmo Daiane estava lá, carregando mel no colo, minha sobrinha que finalmente conhecera a tia Dilma, da qual tanto ouvira falar. E no fundo do tribunal, Alice, Fábio e Teresa, que havia se revelado uma aliada silenciosa durante todo esse processo. Ela sempre soubera que algo estava errado na empresa, sempre desconfiara dos negócios especiais de Amaro, mas nunca teve coragem de falar. Hélio estava sentado ao lado do promotor, como testemunha principal. Nas últimas semanas, nossa relação havia se aprofundado de maneiras que eu jamais imaginara possíveis. Não era apenas sobre justiça ou reparação, era sobre 2 pessoas que haviam encontrado uma na outra algo que não sabiam que procuravam. Senhores jurados, continuou o doutor Renato, as evidências são incontestáveis. Jonas Pereira, funcionário da Queiroz Eternidade, já confessou ter dado falso testemunho mediante pagamento. Os documentos encontrados no escritório de Amaro Queiroz comprovam não apenas a encomenda do assassinato de Otávio Muniz, mas todo o plano para incriminar minha cliente. O promotor público, Dr. Eduardo Santos, se levantou para fazer suas considerações finais. Meritíssimo, este caso representa uma das maiores aberrações jurídicas já documentadas em nosso estado. A senhora Dilma Dias não apenas foi vítima de um erro judiciário, ela foi vítima de uma conspiração criminosa orquestrada por uma família poderosa que usou sua influência para perverter o curso da justiça. Enquanto ouvia as palavras do promotor, minha mente vagou para os eventos das últimas semanas. A prisão de Amaro Queiroz havia causado um terremoto na sociedade recifense. O patriarca da família, antes respeitado empresário, agora enfrentava acusações de homicídio, formação de quadrilha e obstrução da justiça. Rebeca Villani, a relações públicas da empresa, também havia sido presa por cumplicidade. Descobrimos que ela sabia de parte da conspiração e havia ajudado a espalhar informações falsas sobre mim na imprensa durante o julgamento original. Mas a maior reviravolta havia acontecido quando Jonas Pereira, confrontado com as evidências irrefutáveis, decidiu colaborar com a justiça. Em troca de uma redução de pena, ele revelou detalhes sobre outros casos em que a Queiroz Eternidade havia usado métodos criminosos para eliminar concorrência. A defesa gostaria de chamar a senhora Dilma Dias para suas considerações finais, disse Dr. Renato. Levantei-me com as pernas trêmulas. Havia ensaiado esse momento diversas vezes, mas nada me preparara para a realidade de estar ali, falando para as mesmas pessoas que uma vez me haviam condenado injustamente. Senhores jurados, comecei, minha voz ganhando força conforme falava. Durante 6 anos, levantei todas as manhãs na prisão, sabendo que era inocente, mas sem poder provar. Durante 6 anos, carreguei não apenas a dor da injustiça, mas a vergonha de um crime que nunca cometi. Fiz uma pausa, olhando para Hélio. Ele me deu um sorriso encorajador.
Mas hoje não estou aqui apenas para limpar meu nome. Estou aqui para dar voz a todos os que foram silenciados por quem tem poder e dinheiro suficientes para manipular a verdade. Estou aqui para que Otávio Muniz finalmente tenha justiça, 6 anos depois de ter sido assassinado por investigar a corrupção. E principalmente, continuei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Estou aqui para provar que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando esse caminho passa por lugares que nunca imaginamos. Quando terminei, o silêncio no tribunal era absoluto. O juiz, Dr. Marcelo Guimarães, analisou os documentos uma última vez antes de dar sua decisão. Diante das evidências apresentadas e das confissões obtidas, este tribunal declara nula a condenação da ré Dilma Dias pelo assassinato de Otávio Muniz. A ré está completamente inocentada de todas as acusações e tem direito à indenização integral pelo erro judiciário sofrido. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Senti as pernas fraquejarem e Dr. Renato me amparou. Era oficial. Depois de 8 anos, 6 na prisão e 2 carregando o estigma, eu era oficialmente inocente. Quando saí do tribunal, Hélio me esperava na escadaria. Não disse nada, apenas me abraçou forte enquanto os flashes das câmeras disparavam ao nosso redor. A imprensa havia transformado nosso caso em uma novela real, mas naquele momento nada disso importava. Acabou, sussurrou em meu ouvido. Finalmente acabou. Não, respondi, me afastando para olhar em seus olhos. Agora está começando. 2 semanas depois da decisão judicial, Hélio havia tomado uma decisão que chocou toda a família e círculo social. Dissolveu a Queiroz Eternidade. Em vez de tentar salvar a empresa da família, ele preferiu liquidar tudo e usar os recursos para criar algo novo. Estávamos sentados no que antes era o escritório principal da empresa, agora vazio, exceto por algumas caixas e uma mesa improvisada onde planejávamos nosso futuro. Tem certeza disso? Né? Perguntei, olhando os papéis da dissolução. É o trabalho de uma vida inteira. Era o trabalho da vida do meu pai, corrigiu Hélio. Minha vida está começando agora. E o que vamos fazer com todo esse dinheiro da liquidação? Nós? Perguntou com um sorriso provocativo. Bem, eu assumi que... Quer dizer, se você quiser... Gaguejei, sentindo o rosto esquentar. Dilma Dias, disse ele, se levantando e vindo para o meu lado da mesa. Você está me pedindo para ser seu sócio? Estou pedindo para ser meu tudo. Respondi antes que pudesse me censurar. Ele me beijou então, devagar, e com uma ternura que me fez esquecer de todos os anos de dor e injustiça. Quando nos separamos, apoiou a testa na minha. Então aqui está minha proposta oficial, disse. Dilma Dias, aceita criar comigo o primeiro centro de reabilitação animal de grande porte do Nordeste? Completo com clínica veterinária, programa de adoção e centro de capacitação profissional para ex-detentos? Olhei para ele em choque. Era exatamente o que eu sonhara fazer se algum dia tivesse recursos. Como você soube? Alice me contou sobre suas conversas, sobre como você sempre quis criar um lugar onde pessoas que tiveram segundas chances pudessem dar segundas chances para animais que precisavam. E você toparia largar tudo para se meter com bichos e ex-presidiários? Perguntei, ainda incrédula. Eu toparia qualquer coisa se fosse com você. Respondeu simplesmente. Isso é loucura, disse, balançando a cabeça. Você mal me conhece de verdade. Sei que você luta pelos indefesos mesmo quando isso te prejudica, disse Hélio, pegando minhas mãos. Sei que você tem a coragem de ser vulnerável depois de ter sido machucada. Sei que você transforma dor em compaixão e injustiça em determinação para fazer o bem. Você romantiza demais as coisas, murmurei, mas estava sorrindo. E você minimiza demais sua própria força, replicou. Em poucas semanas, você mudou completamente minha perspectiva sobre o que vale a pena na vida. Me ensinou que integridade não é apenas uma palavra bonita, é uma escolha que fazemos todos os dias. Mesmo que eu venha com bagagem? Perguntei.
Trauma, pesadelos, dificuldade para confiar? Principalmente por isso, disse ele. Porque você continua sendo generosa apesar de tudo que passou. Porque você salva cachorros na chuva mesmo quando sua própria vida está em pedaços. Fiquei em silêncio por um momento, processando a magnitude do que estava acontecendo. 6 meses atrás, eu era uma ex-presidiária tentando sobreviver um dia de cada vez. Agora tinha a chance não apenas de limpar meu nome, mas de construir algo significativo com um homem que havia arriscado tudo para fazer o que era certo. Tenho uma condição, disse finalmente. Qual? Joca e Coragem são sócios fundadores. Eles ganham escritório próprio e ração premium para o resto da vida. Hélio riu, aquele som que havia aprendido a amar nas últimas semanas. Fechado, disse, estendendo a mão para apertar a minha. Sócios? Sócios, concordei. E Hélio? Sim, eu te amo também. Ele me pegou no colo e me fez girar no meio do escritório vazio, nossos risos ecoando pelas paredes, que em breve abrigariam nossa nova vida juntos. Epílogo. 2 anos depois. O Centro de Reabilitação Animal. Recomeçar estava em plena atividade numa manhã ensolarada de março. Do meu escritório, que dividia com Joca e Coragem, agora nossos mascotes oficiais, podia ver Hélio supervisionando a construção do novo pavilhão de fisioterapia aquática. Nos últimos 2 anos, havíamos crescido além de nossas expectativas mais otimistas. O centro agora empregava 40 pessoas, sendo metade ex-detentos que haviam encontrado uma nova chance na vida, cuidando de animais que também precisavam de segundas oportunidades. Dilma tem visita para você, disse Carla, nossa recepcionista, assomando na porta. Era uma das primeiras funcionárias que contratamos, ex-detenta que descobriu ter talento natural para a administração. Quem é? Uma família interessada em adoção. Bem, é melhor você ver por si mesma. Segui Carla até a recepção e me deparei com uma cena que me aqueceu o coração. Uma família, pai, mãe e uma menina de uns 8 anos estava sentada na sala de espera, enquanto a criança brincava no chão com um filhote de labrador que havia perdido uma pata traseira em um acidente. Bom dia, cumprimentei. Sou Dilma, diretora do centro. Prazer, disse o homem, se levantando. Somos os Costa. Esta é minha esposa Sandra e nossa filha Júlia. A Júlia nasceu com uma má formação na perna esquerda, explicou Sandra. Quando soubemos da história do centro, pensamos que seria perfeito para ela ter um companheiro que entende as dificuldades dela. Olhei para a menina, que continuava brincando com o filhote como se fossem feitos um para o outro. E o que você acha, Júlia? Perguntei, me ajoelhando ao lado dela. Ele é igual a mim, disse simplesmente, acariciando a cabeça do cachorro. Mas isso não faz ele menos especial, né? Não, respondi, sentindo os olhos marejarem. Isso faz ele único. 2 horas depois, observei a família sair com seu novo membro, todos radiantes de felicidade. Era por momentos como esse que Hélio e eu trabalhávamos 16 horas por dia, que investíamos cada real da indenização judicial, que sonhávamos alto e planejávamos ainda maior. Como foi a adoção? Perguntou Hélio, se aproximando por trás e me envolvendo em seus braços. Perfeita, respondi, me encostando nele. Uma menina especial para um cachorro especial. Assim como uma ex-presidiária especial para um ex-herdeiro especial, brincou. Exatamente assim, concordei, me virando em seus braços. Nos últimos 2 anos, Hélio e eu havíamos construído não apenas um negócio juntos, mas uma vida. Morávamos agora em uma casa simples perto do centro, com quintal grande o suficiente para Joca, Coragem e os outros 5 animais deficientes que havíamos adotado temporariamente e acabaram ficando para sempre. Amaro Queiroz havia morrido na prisão 8 meses atrás, levando consigo os últimos segredos de uma vida construída sobre mentiras e manipulação. Hélio havia passado por um luto complicado, lamentando não o pai que Amaro era, mas o pai que poderia ter sido se tivesse escolhido ser melhor. Em que está pensando?
Perguntou, notando minha expressão distante. Em como a vida é estranha, respondi. Se você não tivesse aparecido naquele beco naquela noite, eu sempre apareceria, interrompeu suavemente. Talvez não naquela noite, talvez não daquela forma, mas eu sempre ia te encontrar. Algumas coisas são inevitáveis. Que romântico, Sr. Queiroz, brinquei. Aprendi com os melhores, disse-me dando um beijo rápido. A propósito, chegou uma carta para você hoje, do Ministério Público. Senti um frio na barriga. Mesmo com tudo resolvido, correspondências oficiais ainda me deixavam nervosa. Que tipo de carta? Boa, disse ele, sorrindo misteriosamente. Muito boa. Fomos até o escritório, onde ele me entregou um envelope oficial. Abri com cuidado e li o conteúdo 2 vezes antes de conseguir processar a informação. Eles querem que eu seja consultora, disse incrédula. O Ministério Público quer que eu ajude a revisar casos de possíveis erros judiciários envolvendo pessoas vulneráveis. Você vai aceitar? Eu não sei. É muita responsabilidade. E significaria viajar, ficar longe do centro. Dilma, disse Hélio pegando minhas mãos, você passou anos lutando sozinha por justiça. Agora tem a chance de lutar por outras pessoas que estão passando pelo que você passou. Como pode hesitar? E você? E nós? E o centro? O centro vai continuar aqui. Eu vou continuar aqui. E nós, bem, nós somos fortes o suficiente para aguentar algumas viagens, não acha? Olhei para ele. Para esse homem que havia me devolvido não apenas a liberdade, mas a capacidade de sonhar grande novamente. Tem certeza? Tenho certeza de que você nasceu para isso, disse. E tenho certeza de que vou te apoiar em tudo que escolher fazer. Mesmo que seja perigoso, mesmo que envolva enfrentar pessoas poderosas, principalmente por isso, respondeu ecoando suas próprias palavras de 2 anos atrás, porque alguém precisa lutar pelos que não têm voz. Naquela noite, estávamos sentados na varanda de casa, observando Joca e Coragem brincarem no quintal com os outros animais. Hélio tocava violão suavemente, um hobby que havia redescoberto depois que começamos a namorar, enquanto eu rabiscava ideias para um projeto de expansão do centro. Você sabia que eu nunca agradeci? Disse de repente. Agradeceu o quê? Por ter aparecido naquela noite, por ter se importado com um cachorro ferido, por ter mudado minha vida completamente. Você não precisa me agradecer por isso, disse ele, parando de tocar. Você mudou minha vida também. Me ensinou que existe diferença entre estar vivo e viver de verdade. E qual é a diferença? A diferença é você, respondeu simplesmente. É acordar todo dia ao lado de alguém que faz você querer ser melhor. É construir algo que importa com a pessoa que mais importa. Hélio Queiroz, disse, me levantando e indo sentar no colo dele. Você é perigosamente romântico. Ah, e Dilma Dias, respondeu, me abraçando forte. Você é perigosamente incrível. Ficamos ali até tarde, planejando o futuro, lembrando do passado, vivendo o presente. 3 anos atrás, se alguém me dissesse que eu estaria ali, feliz e apaixonada, construindo uma vida nova com o filho do homem que havia destruído minha vida anterior, eu acharia que a pessoa estava delirando. Mas a vida tem dessas ironias maravilhosas. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam sendo o caminho para as melhores. Às vezes, perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, muito raramente, encontramos alguém que vale toda a dor que passamos para chegar até ele. Hélio adormeceu primeiro, ainda segurando o violão. Fiquei observando seu rosto relaxado, pensando em como ele havia arriscado tudo, família, fortuna, reputação, para fazer a coisa certa, para me dar de volta minha dignidade, para construir algo novo e bonito em cima das ruínas do que veio antes. Joca se aproximou mancando e apoiou a cabeça no meu joé, como fazia sempre que sentia que eu precisava de conforto extra. Fiz carinho em suas orelhas, lembrando da primeira vez que o vi no abrigo da prisão, tremendo e assustado como eu. Você sabia, né, Joca? Sussurrei. Que tudo ia dar certo no final?
Ele balançou o rabo como se dissesse: claro que sabia, cachorros sempre sabem. E talvez ele soubesse mesmo. Talvez os animais tenham uma sabedoria que nós humanos perdemos no caminho. Uma capacidade de confiar no amor, mesmo depois de terem sido machucados. Uma fé inabalável de que amanhã sempre pode ser melhor que hoje. Olhei ao redor, para a casa simples, mas cheia de amor, para os animais dormindo espalhados pelo quintal, para o homem que havia se tornado meu parceiro em todos os sentidos da palavra, e sorri. Eu só queria salvar um cachorro, e acabei nos braços de um milionário. Mas mais que isso, acabei salvando a mim mesma, e talvez no processo tenha salvado ele também. E essa, descobri, é a melhor definição de amor que existe. Duas pessoas se salvando mutuamente, todos os dias, de todas as formas possíveis, até que não conseguem mais imaginar a vida sem isso. A história estava longe de terminar. Tínhamos planos grandes, sonhos maiores ainda, e todo um futuro pela frente para construir juntos. Mas naquela noite, sentada na varanda com tudo que importava ao meu redor, soube que havia encontrado meu final feliz. Não o final feliz dos contos de fada, perfeito e sem problemas, mas o final feliz da vida real, imperfeito, complicado, construído tijolo por tijolo através de escolhas difíceis e amor verdadeiro. E esse, descobri, é o melhor tipo de final feliz que existe.